Olá, bom domingo para você, bom domingo para as pessoas que podem estar com você nesse momento. Nós, durante toda a semana, falamos aqui, sempre mandei uma mensagem no nosso grupo para que pudéssemos orar uns pelos outros, para que também nesse domingo, dia 21 de março, nós estivéssemos todos em jejum, buscando ao Senhor, orando pela nossa nação, nos juntando a tantas outras igrejas, tantos outros irmãos que têm clamado e têm buscado ao Senhor. As notícias estão horríveis e não é simplesmente fatalismo ou pessimismo de mídia, também não é um negacionismo, não, meus irmãos, agora talvez como nunca no último ano, desde quando foi diagnosticado o primeiro caso dessa pandemia aqui no Brasil, nós tenhamos ou estejamos vivendo algo tão difícil como agora. Em Curitiba, 100% dos leitos estão ocupados, as pessoas próximas a nós estão falecendo, estão morrendo. Pessoas que nós temos um apreço, vamos dizer, né, nesse mundo evangélico, no cristão, têm morrido. Nós lamentamos a perda do irmão Lázaro na última sexta-feira. Pessoas morrendo por todo o Brasil, por todo o mundo. E nós temos um privilégio de, por bondade e misericórdia do Senhor, estarmos vivos e de podermos fazer esse jejum hoje. E é só hoje, até porque nós precisamos nos alimentar corretamente, né, nos demais dias, para que nós também possamos estar com o nosso físico bem forte, fortalecido para enfrentarmos esse momento. Então, que nós possamos estar sempre diante da presença do Senhor, buscando ao Senhor em todo o tempo, clamando a Ele, para que Ele tenha misericórdia de nós, para que Ele tenha misericórdia e fortaleça aqueles que estão em luto, estão passando por momentos difíceis, para que Ele possa abreviar esse tempo que nós estamos vivendo e que logo nós possamos estar juntos, vacinados, imunes, enfim, que nós possamos estar em paz, mesmo em meio a toda essa dificuldade, mesmo em meio a todo esse momento tão complexo, tão difícil, mas que nós possamos olhar para o Senhor e ter a convicção de que Ele está no controle de todas as coisas. Quero que você aí no seu lugar, onde você estiver, que você curve a sua cabeça, se você puder fazer isso. E nós vamos ter um tempo de oração, nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos passar esse dia buscando ao Senhor, também em jejum, em oração, súplicas, para que Ele possa ter misericórdia das nossas vidas. Então, que nós possamos orar nesse momento. Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua soberania, te agradecer, Pai, porque o Senhor não perdeu o controle de todas as coisas. Obrigado por isso, Deus. Mesmo em meio a tanta dificuldade, mesmo em meio a tantos dias difíceis, tantos dias, Pai, são mais de 365 dias vivendo, Pai, nesse limite, nessa linha tênue, Pai, de uma sanidade mental, de uma saúde física, Pai, agradável, de forma que nós possamos viver tranquilamente. Deus, e mesmo em meio a tantas questões, o Senhor tem estado conosco. Pai, eu te peço, durante, Pai, esses dias, durante aquilo que está por vir, que a nossa mente esteja no Senhor, que os nossos pensamentos estejam no Senhor. E, Pai, que no meio da tristeza, do choro, que o Senhor nos console, que o Senhor nos fortaleça.
Ajuda-nos, Pai, no meio da angústia, no meio da tribulação, a perseguir, Pai, a estar diante do Senhor e não desviarmos os nossos pensamentos para as fatalidades, não colocar a nossa confiança em homens, em medicina, em ciência, somente nessas coisas, mas principalmente, primariamente no Senhor. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, capacita os cientistas, Deus, que haja um Espírito do Senhor que possa tomar, Pai, essas mentes, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, Pai, que em nome de Jesus nós possamos experimentar durante esses dias o cuidado do Senhor. Pai, eu oro por esse grupo base da plantação da Igreja Cristã Evangélica em Curitiba, oro pelos amigos, Pai, de tantos lugares que têm nos auxiliado, nos suportado. Eu oro, Deus, pelas pessoas que têm, de alguma maneira, Pai, se importado e cuidado de nós aqui. Tem misericórdia, Pai, das nossas vidas. Seja, Pai, com cada um de nós. Durante esse tempo de celebração, na exposição do texto bíblico, nas canções que cantaremos, seja conosco, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Pai, que a tua bondade e misericórdia, Pai, possam estar conosco durante esses próximos minutos, durante essa próxima semana, durante esse dia, Pai, de jejum e de oração. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar com alegria ao nosso Deus. Lá, no fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Lá no imenso firmamento, em todos os momentos lá, a tua mão está. Lá no coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, Senhor, a tua mão está. A tua mão está. Deus está. Quando amanhece, Deus está. No fim do dia, Deus está. Está, Deus está. Conhece tudo, Deus está. E o que preciso nele está. Está, Deus está. É o
chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, teu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se entregou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Graças a Deus
por essa oportunidade de nós termos amigos, pelo coração de servo, né, de tantas pessoas para estarem conosco, caminharem junto conosco durante esses dias. É um ambiente que já não é tão novo, o ambiente virtual, online, a gente pode ter várias pessoas de vários lugares do Brasil contribuindo com a gente, e aí a gente faz aqui acontecer esse tempo. Graças a Deus por isso. Nós chegamos agora no episódio 7, a penúltima mensagem dessa série, em Juízes, o único herói. Até aqui nós passamos por homens, mulheres que temiam a Deus de um certo ponto de vista, mas com certeza demonstraram as suas muitas fraquezas, as suas imperfeições e muitas vezes também o seu juízo ou o exercer da justiça não foi perfeito. O livramento que era dado sobre o povo de Israel, ele durava enquanto essas pessoas estavam vivas. E quando esses juízes morriam, com ele também morriam, era levado por terra todo o temor que o povo de Israel tinha por Deus. Então, nos faz pensar sobre como esse povo de Israel, o povo de Deus, é um povo fraco, é um povo que não atenta de fato para aquilo que, ou para quem é o Senhor Deus. Chegamos aqui então no capítulo de número 13, que é o capítulo que eu quero ler hoje. O Leonardo, no último domingo, expôs para nós um pouco da vida, da trajetória, do voto de Jefté, aquilo que aconteceu com ele. E agora, então, nós vamos ver, no capítulo 13, o Senhor Deus introduzindo aqui, por meio do narrador, um último juiz que é levantado sobre a nação, sobre o povo de Israel. E eu quero ler aqui em Juízes, capítulo 3, do verso 1 até o verso 5, e de alguma maneira eu vou tentar passar por alguns versículos aqui do capítulo 13 e também do capítulo 14, quando esse juiz chamado Sansão casa, quando ele apresenta então um enigma, né, para aquelas pessoas ali, dos familiares da mulher que ele deseja se casar. Vamos ler então? Juízes, capítulo 13, nos versos 1 até o verso 5. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida, e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. O capítulo 13 começa com uma afirmação que nós vimos durante a exposição desse livro de Juízes. A afirmação é que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Aqui nós vemos ou começamos a entender algo que precisamos já de começo aplicar para os nossos dias. Aquilo que eles faziam era mal diante dos olhos do Senhor. E em outro momento nós vamos ver que cada um fazia aquilo que parecia direito aos seus próprios olhos.
Aqui está começando para nós ser mostrado um conceito do que o pecado é. O pecado está sendo definido através dessas frases que ficam marcadas e que aparecem ao longo do texto de Juízes, da narrativa aqui do livro dos Juízes. Choca com o que está sendo pensado atualmente, porque aquilo que é reto aos olhos de Deus e aquilo que é reto aos nossos próprios olhos são coisas totalmente distintas. Porque, veja, note, as pessoas elas faziam aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e embora elas tivessem uma tradição oral, embora a Torá já tivesse chegado aqui nas mãos, por exemplo, de Jefté, e para esse povo aqui também, que é a sequência daquilo que está acontecendo com a história do capítulo 12, nós vamos ver que essas pessoas, elas estavam fazendo aquilo porque elas de fato desconheciam aquilo que Deus olhava com bons olhos. Então, quando elas fazem aquilo que é mal aos olhos do Senhor e fazem aquilo que lhes parece bem aos seus próprios olhos, elas estão negando. Existe aqui uma negação em grupo de tudo aquilo que é a lei do Senhor, daquilo que é a vontade do Senhor ou daquilo que agrada os olhos do Senhor, o Deus de Israel. E isso confronta-nos, choca-nos para esses dias, porque o discurso que nós vemos hoje em vários lugares, inclusive dentro da igreja, né, o chamado evangelicalismo, e agora eu vou ficar só aqui no Brasil, é que as pessoas estão querendo fazer de fato aquilo que lhes agradam. Não, é o meu corpo, são as minhas regras, são os meus sentimentos, as minhas vontades, são os critérios que eu estabeleço ou estabeleci para determinar aquilo que é certo. Então, de fato, eu não penso que eu estou desagradando a Deus, porque a moral e a ética, os costumes, o sentimento, o pensamento, sou eu quem estabeleço. E aqui é o que nós estamos vendo, que as pessoas faziam aquilo que lhes parecia bem, ou seja, para elas não estavam fazendo nada que desagradasse a Deus. Mas o fato é que no versículo 1 nós vemos que eles tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Meus irmãos, o que Deus vê como pecado é pecado. Independente do que sentimos, independentemente do que pensamos, independente de qualquer especialista, independente de qualquer estudioso, independente de qualquer palavra que alguém venha dizer, o que Deus diz que é pecado, é pecado. A palavra continua sendo infalível, os tempos mudaram, mas nós precisamos entender, e para entendermos a mensagem desse domingo, para entendermos a mensagem desse capítulo 13 e um pouquinho aqui também do 14, nós precisamos partir dessa premissa. O que é pecado, o que Deus diz e vê como pecado, os olhos de Deus veem como pecado, é pecado independente de mim, independente de você. Essa negação em grupo que acontece já aqui, 1.200 anos antes de Cristo, também se aplica para nós mais de 2.000 anos depois. Existe uma negação do que é pecado, existe uma relativização, é um relativismo cultural, da ortodoxia, de tudo isso. Então, pegam aquilo que é conceito bíblico, olho de Deus, vontade de Deus, expressão de Deus, e simplesmente negam, porque a partir do momento que eu nego tudo isso, eu posso viver e agir com aquilo que me parece bem
aos meus próprios olhos. Nós precisamos viver como cristãos, conscientes de que são os olhos do Senhor, a vontade do Senhor, a palavra do Senhor é que deve nos guiar, é que deve nos motivar. Tendo dito isso, nós vamos ver que havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá. Manoá, ele vai ser o pai de Sansão, mas antes de ser o pai de Sansão, ele é o marido de uma mulher, um homem com uma mulher, de acordo com o que Deus diz, de acordo com aquilo que ele é ensinado, um homem com uma mulher, um casamento heterossexual, e aqui monogâmico, e esse relacionamento ele foi privado durante muito tempo de filhos. E o nome da esposa, da mulher de Manoá, não nos é revelado. Ela era uma mulher estéril. Era uma mulher que não tinha filhos. E ter um filho para aquela época, para aquele contexto cultural da história, da instituição de Israel, era algo sublime, era aquilo que traria de alguma maneira a honra e o valor para aquela mulher. Porque logo no Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 15, diz que o Salvador, o Redentor do povo de Israel, o povo de Deus, vai nascer de uma mulher. Então, cada mulher que nascia, que crescia e que ouvia aquela tradição, que ouvia aquela história que de fato acontecera, não é simplesmente uma poesia, um conto, não. É a verdade ali. Cada mulher ela vivia nessa expectativa. Eu posso gerar aquele que vai ser o Redentor, aquele que vai nos purificar, que vai nos santificar, aquele que vai restaurar, regenerar todas as coisas. Quando uma mulher então era estéril, havia sobre ela uma desonra, havia sobre ela para falar uma palavra aqui, né, um opróbrio, havia sobre ela um peso demasiado difícil para ela poder suportar. Essa mulher, esposa de Manoá, ela se junta a tantas outras mulheres que também foram privadas de ter filhos até um momento em que elas recebem a visita de um anjo. O que dizer de Sara, que é estéril, mas que gera Isaque? O que dizer também de Ana, que é estéril, mas que gera Samuel? Samuel que vai ungir 2 reis, né? Davi vai ungir antes Saul, né? Que vão ser homens que vão livrar, que vão dar continuidade na história do próprio Sansão. O que dizer também lá no Novo Testamento de Isabel, uma mulher que já era, além de estéril, já estava avançada na sua idade e também gera um filho de forma miraculosa, né? O seu ventre é aberto e gera João Batista. E também o que não dizer, ou o que dizer de Maria, uma mulher que não é estéril, como as demais que citei são, mas uma mulher que gera, e não é gerado através de um relacionamento entre um homem e uma mulher, mas o que é gerado nela é do Espírito Santo. Ao longo da Bíblia nós vamos vendo, diante de toda essa narrativa completa que aponta para Jesus, que parte de Jesus, que passa por Jesus e que finaliza em Jesus, que mostra Jesus, nós vamos ver o poder de Deus, o poder do Espírito Santo agindo.
Em todas essas que citei, apenas a Ana é que o anjo do Senhor não aparece, mas as outras, o anjo do Senhor, a presença de Deus é manifesta a todas elas. E dizem, esses anjos, o anjo do Senhor diz para elas, olha, vocês vão ter um filho. Como é importante nós pensarmos sobre a atuação de um Deus que opera milagres e que faz tudo e todas as coisas, todas as pessoas, convergirem para o bem daquilo que Ele intenta, porque as promessas de Deus, queiram nós ou não, apesar de nós também, elas vão acontecer. Aqui fica evidente esse caso. E a história para a vida da mulher de Manoá, a mãe, futura mãe de Sansão, é muito interessante. O que acontece aqui é que essa mulher ela vai receber uma palavra, uma confirmação do anjo do Senhor dizendo que ela vai ter um filho. E ela não duvida em nenhum momento, tanto é que ela vai para Manoá e conta para Manoá aquilo que o anjo do Senhor havia falado para ela. Porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Aqui nós encontramos uma palavra e um voto dizendo ou mostrando aqui o voto do nazireu, o nazireato. Então, a história de Sansão, ela começa a ser marcante e é extremamente pedagógica para nós, porque Sansão ainda nem nasceu, Sansão ainda não é um nenê no braço da sua mãe, e já existe uma série de implicações sobre a vida dele, que também é sobre a vida da sua mãe e também é sobre a vida do seu pai. Veja, o Salvador que vai agora, ou esse Salvador incompleto, esse libertador incompleto, inicial, que vai nascer agora, ele já nasce com um voto que é muito interessante e peculiar para aquele tempo. É o voto, e você pode ler também lá em Números capítulo 6, dos versículos 1 até o 21, o que significa o voto nazireu. Então, basicamente, 3 coisas implicavam nesse voto nazireu. A primeira, você não deveria passar sobre a sua cabeça navalha, ou seja, não poderia cortar os cabelos. Em segundo, ele não deveria tocar em nenhum animal morto, comer, tocar, se aproximar de nada que fosse impuro. E em terceiro, impuro que significa morto. E em terceiro, ele não deveria beber nada que fosse o fruto da vide, ou seja, uma videira, uma parreira, uva, nem alcoólico, nem nada alcoólico. Não poderia beber uma bebida forte, como vinho, ou mesmo um suco de uva. Ele deveria se abster de todas essas coisas, de bebidas, do contato com aquilo que fosse morto, do contato com um animal impuro, de comer, e também não poderia passar a cortar o seu cabelo com uma tesoura, com uma navalha. Esse voto começa a ser cumprido não por o Sansão nazireu, mas já começa a ser cumprido pela sua mãe, porque a sua mãe, ela se abstém de todas essas coisas. Ela não come de animais impuros, não tem um contato com aquilo que é morto, não bebe o vinho ou o suco de uva. Ela começa então, porque a gente já observa que a importância do cuidado com a alimentação. Por quê? Porque tudo aquilo que a mãe de Sansão, a esposa, grávida aqui desse rapaz, esposa de Manoá, comesse e ingerisse, iria para a sua corrente sanguínea e por meio do cordão umbilical, iria para Sansão. Então, o voto, se fosse de alguma maneira quebrado, e lá em Números nós vemos isso, ele teria que ser
teria que caminhar para dentro do tabernáculo, essa época já é o tabernáculo, para poder se purificar de alguma maneira. Então, aquela mulher, ela é extremamente obediente ao voto, extremamente obediente à palavra que o anjo do Senhor havia falado para ela. Manoá, o pai de Sansão, esposo da sua mulher, ele pede para que o Senhor, de alguma maneira, voltasse, o anjo voltasse para que pudesse falar com ele, para que buscasse algumas instruções. E o anjo, então, do Senhor, ele volta. E quando o anjo do Senhor volta para poder falar com Manoá, ele está afastado, ele inicialmente fala com a mulher vai até o marido, e então eles começam com um diálogo, e Manoá ele nos ensina uma coisa aqui muito interessante. Quando se cumprirem as palavras que você falou, isso ele está se referindo ao anjo do Senhor. Ele pergunta: qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O anjo do Senhor disse a Manoá, versículo 13, a sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela. Ou seja, ele está se referindo mais uma vez ao voto nazireu. Não deve comer nada que procede da videira, não deve beber vinho nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei. Então Manoá disse ao Senhor: permita-nos convidá-lo a ficar conosco. Queremos preparar um cabrito para você. Veja que a pergunta que Manoá faz no versículo 12 aqui do capítulo 13 não é respondida pelo anjo. A pergunta que Manoá faz é talvez uma pergunta que eu e você façamos muitas vezes para o nosso dia. Quando se cumprir, quando o meu filho nascer, o que eu devo fazer? Como é que eu devo educar ele? Como é que deve ser o seu serviço? Como é que deve ser o procedimento? Para onde eu devo direcionar? Manoá está querendo aqui, então, uma série de passos para poder fazer aquilo que deveria ser o correto, que era muito típico para aquele momento que eles estavam vivendo. Ele estava aqui pedindo para o anjo do Senhor um manual. Vamos contextualizar, vamos colocar para nós entendermos com aquilo que é feito hoje, 25 passos para o sucesso, 19 maneiras de você fazer alguma coisa, 14 não sei o que para você conseguir alcançar o resultado. Ele está querendo aqui um manual de criação de filho. Talvez ele gostaria de ter em suas mãos um livro, né, do pastor do Paul Tripp, Pastoreando o Coração da Criança. Talvez ele quisesse algumas dicas importantes para poder lidar com aquele momento. Agora, mais do que isso, é a resposta, não aqui, mas é a resposta que nós entendemos no texto para a pergunta, para o questionamento de Manoá para o Senhor. Porque o Senhor, ele muitas vezes, ele não vai dar apenas o sim e o não, como era na estola sacerdotal do sumo sacerdote com Urim e Tumim no seu peito. O sim e o não do Senhor. Muitas vezes o Senhor não vai, a verdade é que Ele não vai mais dar aquilo que acontecia na primeira aliança, no primeiro testamento, porque o Senhor ele vai fazer muito mais. Ele vai dar o seu Filho, Jesus Cristo, o Salvador perfeito, o Redentor perfeito, porque os outros salvadores, os outros juízes, os outros líderes, eles foram honrados e glorificados para poder fazer a sua tarefa. Jesus Cristo ele vai ser perfeito porque ele abre mão da sua glória, abre mão de tudo para poder ser servo, para poder ser exemplo, para poder ser o modelo. E é por isso que Jesus Cristo é suficiente para as nossas vidas. Embora Deus não deu o manual do fazer o certo ou errado, ainda que nós tenhamos a palavra para
buscar e ler, ele entrega Jesus. Ele nos dá Jesus. E o nascimento de Sansão nos aponta para Jesus. Antes aponta, por exemplo, para Davi. Porque Sansão ele só vai iniciar, ele só vai começar a libertar o povo de Israel. É Davi quem vai finalizar o trabalho. Mas ainda Davi, embora tenha vencido todos os inimigos dos filisteus e de todos os outros que subjugavam o povo de Israel aqui nesse tempo, durante 40 anos, Davi ele vence todos os inimigos, mas ele não vence o pecado do seu coração. E aí é que aponta para Jesus Cristo, aquele de Nazaré, aquele que veio do céu, que abriu mão de toda a sua glória e esplendor para poder ser o libertador, o herói perfeito, o herói suficiente, aquele que de fato venceu a treva, a morte, o pecado, o inferno, venceu, morreu, mas ressuscitou e vive em glória eternamente durante os séculos por séculos, para todos sempre. Nós vemos aqui que a resposta para as nossas vidas começa a ser dada, ainda que não seja a resposta que nós queremos. Manoá, de alguma maneira, tenta criar ali uma reciprocidade, um comprometimento com o anjo do Senhor, quando ele pede para que ele se alimente do cabrito, do animal que ele vai fazer. Era típico daquela época. É possível notar daqui nos capítulos 13, 14, durante toda a história, 15, 16, e ainda com maior crueldade do capítulo 17 até o final do livro de Juízes, esse sincretismo religioso. Esse envolvimento do povo de Israel junto com outro povo, filisteus, cananeus, todas aquelas pessoas. E Deus, meus irmãos, Deus ele vai fazer aquilo que for preciso e usar quem Ele quiser, seja a pior pessoa, para poder cumprir todas as promessas que Ele fez. Se for preciso usar um Sansão, Deus vai usar como de fato Ele usa, para que as suas promessas possam ser cumpridas. Se necessário for, Deus vai usar a mim e a você, para que a vontade dEle seja estabelecida sobre todo o seu povo, porque importa que a vontade, que a promessa de Deus se cumpra para as nossas vidas. Importa que o Senhor Deus seja glorificado, seja exaltado, e somente Ele. E como é que isso vai ser possível? Sendo que aquele povo aqui agora já está tão envolvido, já está tão misturado, já está plasmado com os seus inimigos, do ponto ao ponto de eles já não mais se importarem de estar naquele lugar. Veja que aqui há uma convivência pacífica. Em outros casos, com outros juízes, desde Otiniel até chegar em Jefté, passando pelos juízes menores, nós vemos sempre que havia guerra. Nós vemos sempre que havia um grande pesar. O povo era tão perseguido, o povo era tão oprimido, que eles buscavam a Deus. Aqui não há um clamor. Aqui no capítulo 13, eu recomendo que você faça uma releitura. Já pedi, pelo menos para o nosso grupo, eu pedi para que lesse os capítulos 13 e 14 para a mensagem desse domingo. É assim que nós caminhamos enquanto plantação de igreja, sendo instruídos e ensinados pela palavra, na palavra e para a palavra. Se você fizer uma leitura, e recomendo que faça, você vai ver que não há o clamor do povo. O povo já está misturado de forma que já não é mais estranho. Eles fazem aquilo que parece bem aos seus olhos, porque isso não afronta o Deus de Israel, ainda que lá no fundo eles tivessem alguma uma consciência sobre esse Deus de Israel. Aqui, o Senhor ele precisa levantar um homem, alguém, este homem é Sansão, de modo que criasse conflito.
de modo que houvesse um conflito naquele momento, para que então a vontade de Deus pudesse começar a ser realizada. Meus irmãos, Deus não divide a glória dele com ninguém. Minha irmã, Deus não divide a glória dele com nenhum filho, filha, com emprego, com nada. Meu irmão, Deus não divide a glória dele com a capacidade de você prover a sua casa, com a capacidade de você proteger o seu lar, porque o grande problema que nós vemos aqui não é simplesmente uma ausência de um manual, de um certo ou errado, de um pode ou de um não pode, vou ou não vou, mas é a idolatria do coração humano. Nós vamos ver esse povo aqui, estamos vendo esse povo altamente idólatra e acostumado com essa idolatria ao ponto de não achar mais nenhum problema estar em meio a outros deuses, a outras culturas, a outras formações sociais. O povo agora estava praticamente único, unido, um só com aqueles que o Senhor mesmo fala logo no começo. Olha, não se juntem, não estejam. Por quê? Porque vocês devem adorar somente a mim. Adorar somente a Deus é o que nós precisamos entender e resgatar para os nossos dias, mesmo em meio a todas essas circunstâncias, porque digo e repito, o Senhor Jesus é suficiente. Sansão, ele nasce logo depois de cumpridos os meses de gravidez, do episódio de Manoá e sua mulher passarem a saber que era o anjo do Senhor que estava falando com eles, porque no meio do sacrifício, do holocausto no altar, o fogo que consome é o mesmo, em meio a esse fogo que aquele anjo do Senhor, ele se vai. O temor é tomado conta de Manoá, Sansão nasce e a mulher dá à luz um filho e deu o nome dele de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele. Em Mané-dan, entre Zorá e Estaol. Sansão, então, cresce, como nós vimos aqui, e ele passa, então, a ser essa espécie de salvador desse povo, libertador desse povo, embora da pior estirpe, sem atentar para fundamentos ou para princípios básicos. Veja essa palavra, princípios básicos do povo de seu tempo. Sansão, ele vai para um local chamado Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Veja que não havia nenhuma animosidade. A geografia aqui nos aponta que estavam no meio. Então ele passava por aquele lugar e não havia conflito. O povo, e nós vamos ver logo depois, provavelmente no próximo domingo, na exposição dos capítulos 15 e 16, que o povo de Judá, o povo de Deus vivia naquele lugar e nada lhes era estranho. Sansão, ele pede uma coisa e isso afronta demais o seu pai e a sua mãe, ao ponto deles perguntarem: será que não há mulher entre as filhas de seus parentes, entre o nosso povo, o povo de Israel, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? E veja que aqui não é uma questão de preconceito racial, né, da parte social e racial, mais especificamente dizendo. Não é.
Aqui é um apreço e um zelo por aquilo que o próprio Deus fala na Torá, e que Paulo vai falar isso lá na sua carta para a igreja de Corinto, sobre a questão do jugo desigual. E não é porque um é melhor do que o outro ou menos pior, não é isso. É porque o que Deus não quer é que o seu povo, que chama pelo seu nome, que clama a Deus, se misture com outras pessoas. Porque um homem que teme a Deus, uma mulher que teme a Deus, que se envolve com alguém que não teme, ele pode alegar e pode dizer: bom, mas ele não me impede de cumprir os meus rituais espirituais, de exercer a minha espiritualidade, de cumprir com a minha religiosidade. Ele não me impede de fazer, então não há nenhum problema. A grande questão é que isso não é totalmente verdade. O que nós temos visto para os nossos dias, e o grande problema disso aqui, é que existem homens e mulheres que passam a fazer coisas e ter posturas tão contrárias, e não precisa ir muito longe. Basta vermos alguns princípios da fé somente em Cristo, para que logo as diferenças passem a acontecer. Porque sempre que nós tiramos a centralidade de Deus para poder agradar o nosso cônjuge, isso é um ídolo. E quando há um ídolo no nosso coração, e o grande problema não são os grandes acontecimentos, o problema não é sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha, não é nem mesmo a Covid-19, não é nada disso. O problema são os ídolos do nosso coração. O problema é o pecado do nosso coração. Porque aquilo que acontece só revela aquilo que está dentro. E nós precisamos entender isso. O que está sendo externalizado, só mostra aquilo que já está dentro de nós, revela quem somos nós aqui dentro. Então, em relação ao cônjuge, é isso que acontece, porque para você manter a paz, você acaba que negocia algo que é inegociável, que é a grandeza do Senhor, que é a soberania do Senhor, que é aquele que não divide a glória dele com mais ninguém. A ideia de incircuncisos aqui do versículo 3 do capítulo 14 é um povo que não confessa Deus. Porque essa era a marca, né? Ao final ali do 7º, no 8º dia, havia a circuncisão do seu corpo para expressar o compromisso de toda aquela casa, de toda aquela família, de todo aquele povo, como sendo um povo que se compromete com as coisas de Deus. Né? E aí a gente até brinca, né? Para nós aqui, seus incircuncisos, né? A gente chama isso de um xingamento gospel, né? Seu incircunciso. É isso. Aqui não há um preconceito racial ou nem mesmo uma ofensa, como eu brinquei aqui, né, de um xingamento gospel. Aqui é essa mistura. Deus ele está usando aqui esse momento, está usando esse Sansão que é voluntarioso, que é um libidinoso, extremamente sensual, que é levado pela cobiça dos seus olhos de ver aquela mulher que é muito bonita ali de Tímina, né, no meio dos filisteus. E Deus usa isso. Seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Aquela situação e aquela circunstância estava sendo usada por Deus para fazer com que houvesse conflito, para fazer com que houvesse confronto. Mas por que isso? Justamente porque o Evangelho, e agora quando digo Evangelho eu estou falando de toda a Escritura, ela é uma ofensa para muitas pessoas. Nós precisamos lembrar, nós precisamos fazer menção aqui agora de que nós não devemos nos amoldar, nos conformar com esse mundo. Porque o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, é uma ofensa para aqueles que estão se perdendo.
As pessoas vão nos perseguir. Muitas pessoas irão, mas nos perseguir porque nós estamos sendo bíblicos e não nos perseguir porque nós estamos sendo uns, perdão se isso te ofende, mas uns idiotas. Eu não quero ser perseguido por conta do meu pensamento sectarista, racista, faccioso. Não. Nós seremos perseguidos quando nós usarmos de compaixão e de misericórdia e temermos e buscarmos somente ao Senhor. Meus irmãos, existe uma agenda, existe um movimento libertário, existe toda uma conspiração para relativizar a palavra, para poder menosprezar a palavra de Deus. E a palavra de Gênesis Apocalipse, ela é inerrante, ela é perfeita, ela é apta para fazer e dizer tudo aquilo que nós precisamos. E sim, ainda que nós nos sintamos desconfortáveis aos nossos próprios olhos, importa que nós estejamos retos diante dos olhos do Senhor. Deus levanta aqui um Sansão no meio do seu pecado, da sua falta de doçura, não era dócil, não era nem mesmo obediente, como falei há pouco, né? Faltava nele um princípio básico, fundamental de obediência aos seus pais. Porque os seus pais aqui estão, ainda que fosse algo de Deus para eles, ele passa por cima de uma ordem que o seu pai dá, que sua mãe dá. Nós vamos ver que, então, o Espírito do Senhor, de tal maneira, ou seja, com toda a força, com todo o poder, se apossou de Sansão. E ele rasga um leão com quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Porque isso que acontece de um leão vir contra ele é quando eles estavam chegando às vinhas de Tímina e um leão novo, rugindo, saiu ao encontro de Sansão. Nós vamos ver que Sansão ele rompe com tudo aquilo que ele não podia romper. O seu voto nazireu aqui é colocado... É simplesmente descartado. Ele não pensa nas atitudes, ele é totalmente inconsequente no seu agir. E é difícil nós entendermos esse libertador inicial, esse juiz que julga durante 20 anos sobre Israel. É difícil pensar nesse homem como alguém correto, de Deus, usado por Deus, porque ele não tem características boas. Então quer dizer que Deus ele pode sim instituir e levantar alguém que é imperfeito para poder cumprir com o seu juízo, com suas fazer com que a sua promessa seja cumprida? Sim, nós estamos vendo aqui. Esse juiz Sansão é esse homem que não observa o voto nazireu, ele toca num cadáver e pior, além de tocar e matar aquele leão, que demonstra clara a sua força, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus o tomou, o apossou de tal maneira, mas ele faz com que também os seus pais, a sua mãe sobretudo, né, que começa aquele voto nazireu, também toque naquilo que não é certo, naquilo que não é correto para aquela família. Porque ele passa uns dias até voltar a Tímina para poder se casar com aquela mulher, e nós vamos ver aqui no contexto, na sequência da história, que ele nem se casa com ela de fato, mas ele volta naquele animal que está morto, ali tem um enxame de abelhas que estão gerando mel, ele toca naquele cadáver, pega daquele lugar que é impuro para o seu voto, e simplesmente segue a sua vida. Um homem que é extremamente colérico, libidinoso nos seus pensamentos. Um homem que
simplesmente e aparentemente não tem nada de bom. Não é obediente, não é polido. Pelo contrário, ele é extremamente egocêntrico, orgulhoso, até na sua fala. Quando ele erra e peca, e ele sabe do seu voto nazireu, porque ele é um conhecedor, existe a história que é contada, que é possível ser lida ali para ele, nós vemos que, e agora? Porque se ele cometeu um pecado contra o seu voto de nazireu, que vá para o tabernáculo para que haja purificação. Mas ele não vai se purificar, ele não vai para o tabernáculo, ele não vai buscar o sacerdote, ele não vai buscar a Deus e pedir perdão por aquilo que acontece com os sacrifícios de holocaustos diante do altar do Senhor. Mas ele vai atrás da mulher. Ele vai seguir sua vida, ele vai continuar. Deus, ele usa quem ele quer, da maneira como ele quer, em meio ao pecado e até aqui no pecado, para fazer com que a vontade soberana dele se estabeleça sobre a terra. E é esse o Deus que nós servimos. O Deus que está no controle de toda a história da humanidade, que está no controle da minha história, que está no controle da sua história. Sansão, ele vai à casa daquela mulher junto com os seus companheiros filisteus, muito provavelmente, e durante a festa ele propõe um enigma e ali já começa a se mostrar de fato e na realidade aquela ideia lá do seu pai e da sua mãe, né, sobre aquele povo que não é o povo de Deus. Mais uma vez nós vamos ver aqui Deus no controle da história, porque é isso que acontece. Sansão, ele compartilha o segredo do seu enigma com a mulher que não é do seu povo, não é do povo que teme ao Deus de Israel. Ela conta para as pessoas, Sansão fica extremamente revoltado, mata 30 filisteus, não para poder iniciar, talvez como os outros juízes, matando filisteus para poder libertar o povo, mas ele mata filisteus para poder pagar a sua dívida. É difícil nós entendermos isso, mas é assim que Deus gera esse conflito, esse confronto ali, para que a vontade dele pudesse ser estabelecida. E qual é essa vontade? Qual é essa promessa de Deus? Eu serei com vocês. Eu não abandonarei vocês, eu sou Deus de Israel. E esse Israel aqui, eu acredito que é o mesmo povo para nós, né? O povo de Deus agora no Novo Testamento. Eu serei o seu Deus e estarei com vocês em todo o tempo, nos dias bons e nos dias maus, na felicidade ou no momento da tristeza, no dia de festa ou no dia de luto. Eu serei com vocês em todo o tempo e eu tratarei com vocês. Deus não vai nos permitir ele não vai nos deixar adorar a outros, nos envolver com os outros, fazer com que nós pensemos somente em nós e não pensemos nele, para nos agradar e isso implicar em desagradar a ele. Porque importa que nós agrademos ao Senhor, que nós busquemos ao Senhor, porque é desses que o Senhor está buscando, é aqueles que o buscam, adoram em espírito e com verdade. Que nós possamos pensar nesses dias. Que nós possamos entender essa mensagem para as nossas vidas. Sansão, ele não casa com essa mulher. O espírito de Sansão é um espírito que, quando Deus quer, é sujeito ao Espírito Santo. Porque ele é tomado de uma força descomunal, que mata os outros, mas isso sempre vai ser com objetivos bem egoístas, bem pessoais. Meus irmãos, em que momento nós estamos pensando somente com os nossos olhos ou
os olhos do Senhor? Qual é o momento que nós temos ponderado se nós estamos agindo, falando de acordo com aquilo que nos parece correto ou de acordo com aquilo que o Senhor diz? Tem sido muito difícil nós entendermos esses momentos de perseguição, de angústia, de tristeza. Será que nós estamos questionando onde está o Senhor? Que nós possamos refletir sobre esses dias que nós temos vivido, aplicar sobre as nossas vidas e saber que o Senhor Deus, Ele levantou um homem para iniciar a libertação do povo de Israel. Era falho, pecador. Deus, Ele começa a fazer, Ele começa a separar para que haja santidade. Davi, na sequência de Sansão, vence todos. E agora ele só não vence o seu coração, mas ainda assim não é o perfeito sacrifício. E é por isso que vem Jesus, o único herói. E nós precisamos saber e crer e saber, porque a fé, ela não é ignorante, a fé tem que ser inteligente. Nós precisamos, para esses dias, confiar no Senhor Jesus Cristo com toda a nossa fé, alma, espírito, entendimento e saber que o Senhor, Ele está ao nosso lado. Ele guerreia conosco, Ele não vai nos perder. Ele não vai permitir que nós nos percamos. Vamos juntos, crendo e confiando que o Senhor Deus tem palavras de vida para nós. Porque se nós vivemos para o Senhor. E se nós morremos com e para o Senhor. Deus, obrigado, Pai, por esse tempo, pela Tua palavra. Livra-nos, Senhor, de todo pensamento e atitude aos nossos próprios olhos, aquilo que nos parece correto, mas que nós tenhamos os Teus olhos, que nós tenhamos, Pai, prazer naquilo que é o Teu prazer. Deus, obrigado porque nós entendemos que a salvação oferecida por Sansão é incompleta. A salvação oferecida por Davi também é incompleta, mas nós sabemos que somente em Jesus Cristo nós temos aquele que nos oferece a salvação por completo. Ajuda-nos a olhar somente para o Senhor e entender que Jesus é suficiente para os nossos dias. Pai, eu oro com gratidão pela exposição dessa palavra e te peço que isso faça reverberar nas nossas mentes e coração e que nós possamos falar disso para outras pessoas. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Se você não curtiu essa mensagem, curta aqui, deixe o seu comentário. Que bom que nós podemos estar juntos, caminhar juntos, ainda que cada um nas suas casas. Esse é o momento para nós estarmos, se possível, claro, afastados, isolados, né, nos guardando de expor outras pessoas ou de sermos expostos, né, a uma contaminação. Que o Senhor Deus abençoe e guarde, que o Senhor Deus Ele tenha misericórdia de você e que o Senhor Deus volte sobre você a face dele e te dê a paz. Amém.